Olá, meus irmãos, desejo que todos estejam bem, desejo que todos estejam em paz. Eu recebi uma circular da Igreja Cristã Maranata, é a número 44 de 2023, de 29 de julho de 2023, sobre a terceira missão Sertão, Comunidades Ribeirinhas do São Francisco, Bahia. E este comunicado ele serve para colher a inscrição de membros da igreja que estejam interessados em participar como voluntários desta missão. Eles chamaram de missão, seria uma missão de evangelização e de ação social. Bom, em relação à evangelização, como nós não consideramos que a Igreja Cristã Maranata seja uma igreja evangélica, cristã evangélica genuína, nós a caracterizamos como uma seita exatamente por conta das suas características. Então nós entendemos que quando uma seita ela diz que está evangelizando, na verdade ela não está apresentando o evangelho de Jesus Cristo, ela está tentando atrair novos membros para aquele grupo que tem aquelas mensagens exclusivas, que tem aquelas ideias que são somente deles, que não são compartilhadas com os demais grupos cristãos. Então, embora eles chamem de evangelização, nós chamamos de uma espécie de arregimentação de pessoas para compor o grupo. Mas vejam, só para você não ficar chocado, por que eu digo que não é uma evangelização? Porque a evangelização implica na apresentação do evangelho de Jesus Cristo. É o evangelho que nós conhecemos. Mas a Igreja Maranata, ela se dissocia absolutamente de alguns princípios de Jesus Cristo, princípios do evangelho de Jesus. Por exemplo, a questão do perdão, a questão do amor, a questão da misericórdia. Três coisas básicas, e eu posso até dar um exemplo. Em um seminário de senhoras, o Gedeu Tigueiros, que é o presidente fundador da Igreja Maranata, ele diz que não se deve perdoar uma pessoa que se desligou da Igreja Maranata. Bom, então isso já é absolutamente contrário à mensagem de Jesus. A mensagem do Evangelho ela é basicamente, essencialmente fundada no perdão, tá certo? Então, quando alguém que diz que é cristão fala que não se deve perdoar, bom, então não pode ser o Evangelho de Jesus Cristo. Mas neste mesmo seminário ele falou que não se deve amar as pessoas que se desligaram da igreja. Bom, outro fundamento essencial do Evangelho de Jesus Cristo, né? O que Jesus fez? Ele disse que 2 mandamentos seriam capazes de até mesmo de substituir todos os outros, que é amar a Deus, e amar ao próximo como a si mesmo. Então, quando você fala que não se deve amar alguém, e mais grave, não se deve amar uma pessoa que crê em Jesus Cristo simplesmente porque ela não faz mais parte daquele grupo, ele se desligou, foi para uma igreja evangélica genuína, então você não pode mais amar aquela pessoa, e ele foi mais longe, ele disse que não se deve nem orar por essas pessoas. Então, quer dizer, fundamentalmente aí ele se afasta absolutamente de princípios, fundamentos do evangelho de Jesus. Então, quando eles vão dizer para você, olha, venha para a nossa igreja, venha conhecer Jesus, Jesus tem uma palavra, mas na verdade aquilo é só uma forma de atrair as pessoas com a roupagem de uma igreja evangélica, mas na essência, não há compreensão nem sobre perdão, nem sobre amor, nem sobre a misericórdia. E inclusive sobre misericórdia nós podemos citar o fato de que esta igreja ela processa ex-membros. Então, quer dizer, uma igreja que processa ex-membros porque mostraram algum descontentamento ou questionaram algum ponto da doutrina que eles apresentam, você leva a pessoa à justiça, então isso aí é uma ausência de misericórdia, de amor, não tem como classificar uma instituição como cristã, evangélica, genuína, como aqueles que são discípulos de Jesus Cristo e levam o seu evangelho. Então, basicamente por conta disso. Então, vejam só. Então, na verdade, é uma forma de arregimentar pessoas, de novos membros para a seita. E agora, eles vão fazer também, porque isso ajuda bastante, né? Especialmente aqui, esta missão ela vai ser realizada muito próximo à comemoração do aniversário de 55 anos da igreja. E certamente eles querem apresentar neste aniversário
o discurso, pelo menos, de que estão fazendo ação social. Mas é uma ação social um pouquinho interessante. Por quê? Porque, embora eles estejam organizados para levar a esta região, que certamente é uma região necessitada, levar ali algum tipo de prestação de serviços profissionais específicos aqui de medicina, de dentistas, né? Mas o que acontece? Eles vão levar esses profissionais e eles vão evitar a qualquer custo gastar um centavo da igreja. Eles querem promover uma ação social, como para poder dizer nós estamos fazendo uma ação social, mas quando na verdade praticamente o custo recai todo nas costas dos membros da igreja. Não é a igreja que está financiando. A igreja ela não está pagando ali para algumas pessoas prestarem um serviço diferenciado, né? Dando todo o suporte logístico, custeando o suporte logístico. Não, a igreja simplesmente está dizendo, olha, eu vou estar lá com a minha placa, mas vocês vão estar lá voluntariamente prestando o serviço. Então vejam só que coisa interessante que eu vou mostrar para vocês. Eles querem que sejam voluntários, olha só, médicos pediatras, ginecologistas, clínicos gerais, cardiologistas, dentistas, enfermeiros, né, ou técnicos de enfermagem, farmacêuticos, atendentes de farmácia, cozinheiras, pessoas de rádio, né, de comunicação, evangelistas, instrumentistas, né, pessoas que possam tocar teclado, violão, violino, flauta transversal, trompete, saxofone alto e intérpretes de libras e professoras de crianças. Então eles querem essas pessoas como voluntários. Mas vejam só o que eu acho interessante, eu estou destacando aqui com vocês. Diz assim, olha só, circular, onde está marcado aqui de vermelho, as despesas de locomoção do voluntário até a cidade de Guanambi e o retorno, então a ida e a volta serão custeadas pelos voluntários. Então a igreja não quer, ela já não vai pagar o serviço do médico, não é? Então, seja lá qual for a especialidade do médico, ele vai ter que deixar de trabalhar, né? Talvez ele tenha até que tirar ali alguns dias de férias para se oferecer este serviço voluntariamente, ou seja, ele vai deixar de ganhar para poder oferecer isso para a igreja. E o serviço especializado dele, né? Porque é um serviço muito especializado, o serviço de medicina. Mas a igreja que já vai estar usando, né? Utilizando esse serviço de medicina sem pagar nada aos profissionais de medicina, né? E ainda colhendo, vamos dizer assim, o lucro de marketing, né? A igreja está fazendo um trabalho de ação social. Ela não paga o médico, não paga o enfermeiro, não paga a cozinheira, não paga o músico, não paga ninguém. E mais, ela ainda quer que os voluntários paguem a sua própria passagem de ida e de volta. E o que ela vai oferecer? Um hotel para as pessoas ficarem, se acomodarem ali com uma certa individualidade? Não. Ela diz aqui que ela vai colocar as pessoas, elas serão alojadas nos manaíns, ou seja, eles vão dormir em alojamentos, são lugares que não tem nenhuma privacidade. Então, o que acontece? Diz aqui, ó, todos os voluntários ficarão hospedados no Manaim de Guanambi e os deslocamentos serão realizados por ônibus. Aí ele não diz quem é que vai pagar o ônibus, né? Será que a igreja vai pagar o ônibus ou ainda vai querer que esses irmãos que já pagaram a passagem para ir para o local ainda paguem o ônibus para as cidades a serem evangelizadas, né? Será que a igreja vai, então, pagar o ônibus ou os voluntários também vão ter que pagar o ônibus? E aí ele diz outra coisa interessante aqui, ó. Os voluntários deverão ser irmãos integrados às atividades da igreja e frequentes às EBDs. Isso aqui eu achei o mais interessante, porque médicos, né, pessoas de uma especialidade, pessoas inteligentes, será que essas pessoas eles estão conseguindo realmente ir para a igreja para ficar assistindo um satélite, ouvindo Gedeuti falar de uma igreja fiel e de uma igreja infiel, e a maior parte do tempo falando sobre a igreja infiel, sobre as pessoas que não vão subir, as que não vão ser arrebatadas, as que vão ser maltratadas, as que vão ficar, as que são os guardas da cidade, as pessoas que depois vão passar pela grande tribulação sem chance nenhuma de salvação. Então, quer dizer, será que esses médicos eles estão
Será que eles vão conseguir pessoas nesse nível que estejam frequentes nessas EBDs? Eu fico aqui até querendo ver, né? Será que nós temos pessoas neste nível intelectual que estão conseguindo ir para a igreja para assistir o satélite de Gedeuti? Bom, mas enfim, né? Mas não é só isso, eu tenho mais uma informação. Olha só, a ICM de Alagoas, né, tá aqui no Facebook, tá? Agora nós temos o Facebook Maranata Anátema. Eu não tinha Facebook, mas como a Igreja Maranata, ela atacou o canal Maranata Anátema e ele está bloqueado. Por enquanto ele está bloqueado, né, sob até a iminência de ser desativada a conta. Mas enfim, está bloqueado por enquanto. Pode desaparecer ou não, mas vejam só, então nós criamos o Facebook para ir colocando os vídeos do canal Maranata Anátema aqui no Facebook. E aí eu vi aqui, eu recebi esta notícia aqui, olha, ICM de Alagoas, né? Manaim de Maceió. Aí tem o texto que diz aqui o seguinte: o Senhor quer conceder uma experiência particular a esse grupo durante o mutirão de organização e preparo do Manaim, que acontecerá na véspera do evento. Ou seja, eles vão fazer um Manaim em Alagoas e eles querem fazer um mutirão de trabalho no Manaim. Eles querem que os membros vão lá para preparar, para limpar, para capinar, para cuidar, né, para poder fazer manutenção do Manaim. E diz o seguinte, que realmente uma experiência de Deus isso aí, você ir lá fazer o que a igreja deveria pagar para alguém fazer, tá certo? E outra, até hoje eu não fiquei sabendo ainda, eu já questionei isso. Será que eles fornecem os equipamentos para as pessoas que vão lá fazer limpeza? Botas? Será que eles fornecem luvas? Será que eles fornecem máscaras? Será que eles fornecem óculos? Será que eles estão fornecendo os materiais? Ou eles querem que a pessoa vá lá, gaste o combustível, pague a sua passagem, chegue lá no lugar, trabalhe sem as condições mínimas de trabalho, né? E de graça, e diz, olha só que bênção, né? Uma bênção para a instituição, né? Que não vai ter que gastar nada para que os irmãos tenham que deixar as suas famílias para ir poder para lá para fazer isso, né? Se você aí diz aqui, ó, se você ainda não viveu esse momento de entrega voluntária a serviço do nosso Deus, busque essa bênção. E se já experimentou essa alegria, não deixe a oportunidade de renovo passar. Vejam bem, uma igreja onde Gedeuti há pouco disse que tem 2 bilhões de reais de patrimônio. Uma igreja que não paga nada para ninguém, para pastores, para os voluntários, para os trabalhadores, para instrumentistas, não paga nada para ninguém, né? Só para aquelas pessoas que estão próximas ali a Gedeuti, ali eles recebem como se eles estivessem prestando um serviço diferenciado ali na área da administração. E, enfim, mas uma igreja que tem 2 bilhões de reais, que arrecada uma fortuna todos os meses, porque não tem despesas nas igrejas. As despesas de todas as igrejas são feitas pelos próprios irmãos das igrejas locais. E eles mandam tirou ali a água, a luz e aquele material de limpeza que é bem pouquinho, tirou isso, eles enviam todo o restante da arrecadação ali para o cofre de Gedeuti, e depois eles precisam de voluntários para poder fazer o serviço de manutenção do Manaim, porque eles não querem pagar profissionais, né, abençoar pessoas, pagando até mesmo, quem sabe, até um irmão, pagando pessoas para ir lá fazer esse serviço de manutenção. Mas é isso aí, eu queria dar essa notícia para vocês. Igreja Maranata fazendo aquilo que sempre fez. Explorando a mão de obra das pessoas, né? E depois se apresentando como se eles fossem uma igreja de obra social, de ação social. Olha só como aqui tudo é maravilhoso, tudo é organizado, mas tudo às custas do trabalho de pessoas que ela não remunera, que ela não paga, muitas vezes não reconhece. E se essas pessoas um dia elas estiverem cansadas e elas questionarem qualquer coisa, elas podem ser expulsas da igreja como se fossem ímpios, como se fossem caídos, como se fossem servos de Satanás. Então, meus irmãos, é bastante curioso. Mas fica aí esta observação. Que Deus abençoe a sua vida, fique na paz de Jesus e até o nosso próximo vídeo.